Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar Gorgel, vou falar para vocês aqui sobre modelagem de casos de uso. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é entender, né, como é que são, o que são casos de uso e como é que eles surgiram. Então, eles surgiram ali com uma proposta do Jacobson em 94, quando ele integrou, né, os métodos dele, o use e objective, dentro da proposta da UML, tá? Então, a ideia é que quando você está desenvolvendo o sistema, você possa utilizar casos de uso como sendo uma caixa preta. Você não sabe o que tem dentro ali do sistema, você só sabe que você tem funcionalidades, né, requisitos que estão sendo contemplados naquele momento ali, tá? E os casos de uso eles surgem exatamente dessa interação que você tem entre clientes e usuários, ok? Bom, qual o objetivo do caso de uso? Primeiro, decidir e descrever requisitos funcionais do sistema. Então, ele só descreve que requisitos que são funcionais. Fornecer uma descrição clara e consistente do que o sistema deve fazer. Então, a pergunta que ele responde é sempre o que o sistema deve fazer. Prover uma base para a realização dos testes de sistema. Então, é bem interessante quando a gente trabalha com casos de uso, porque você lá na frente você pode utilizar um caso de uso para você poder testar teu sistema. A gente vai entender isso melhor, né, quando a gente olhar, quando nós olharmos a descrição de um caso de uso e prover rastreabilidade dos requisitos funcionais. Então, através de um caso de uso, você identifica cada caso de uso e você sabe quais são as funcionalidades que estão sendo contempladas naquele caso de uso. Então, a gente consegue fazer essa rastreabilidade entre os requisitos que estão sendo contemplados em determinado caso de uso e os requisitos que foram descritos lá na engenharia de requisitos, ok? Bom, casos de uso, então, podem ser aplicados para captar o comportamento pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, sem ser necessário especificar como esse comportamento é implementado, né? Então, nesse momento ainda, a gente só está descrevendo ou representando, melhor dizendo, o caso de uso de uma forma gráfica, tá? A funcionalidade que precisa ser fornecida por um sistema de desenvolvimento é documentada em um modelo de casos de uso que ilustra. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que nós podemos documentar os casos de uso. Então, essa documentação envolve, né, os casos de uso, essa interação de itens externos ao sistema, que são os atores, e o relacionamento entre os casos de uso e os atores, que são representados através de diagramas de caso de uso. Tá? Então aqui nós temos uma representação de um caso de uso para que a gente consiga entender melhor. Então desse lado aqui, isso aqui representa um caso de uso, comprar, trocar mercadoria, pagar e emitir nota fiscal. Então isso aqui são os nossos casos de uso. Esses aqui são os nossos atores, né? Nós vamos entender cada um desses conceitos aí de uma forma melhor. E então isso tudo representa o nosso diagrama de caso de uso. Ou seja, esse relacionamento que você tem entre caso de uso e ator ou atores representa o nosso diagrama de caso de uso. Perfeito? Então, definição de um caso de uso, né? Então, um caso de uso executa alguma quantidade tangível de trabalho, descreve o que o sistema faz, mas não especifica como isso é feito, e, sob a perspectiva de determinado ator, um caso de uso realiza algo que é de valor para ele, né? Então, o caso de uso, uma coisa interessante, que sempre ele vai retornar para você um bem tangível no final. Então, ele retorna, por exemplo, um valor de um cálculo, né? A geração de um novo objeto ou a modificação do estado de outro objeto. E aqui que nós temos uma definição do Bush que é interessante. Um caso de uso é uma descrição de um conjunto de sequências de ações, inclusive variantes que um sistema executa para produzir um resultado de valor observável. Então nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o caso de uso ele descreve uma sequência de ações que nós chamamos de ações típicas, né, ou um fluxo principal, mas existem ainda variações no caso de uso. Então, regras que são importantes para a descrição de caso de uso. Primeiro, todo caso de uso deve ter um nome que o diferencia dos demais casos de uso. E esse nome deve ter uma sequência de caracteres textuais. Um caso de uso sempre deve representar um nome do domínio de aplicação. Então, se você está trabalhando com um determinado domínio de aplicação que descreve, por exemplo, um sistema que é bancário, então você vai trabalhar com nome de casos de uso que sejam referentes, né, ao sistema bancário. Então você vai trabalhar com, por exemplo, depositar um valor, sacar um determinado valor. Então você vai utilizar os termos que são utilizados, né, comumente dentro daquele domínio de aplicação. Então se você está trabalhando com um sistema acadêmico, você vai falar que você vai matricular um aluno, por exemplo. Tá? Então esse é um termo que é comumente utilizado naquele domínio de aplicação. Ok?
Então, caso de uso e cenários, né? O que é um cenário? Um cenário descreve uma particularidade que você tem de um caso de uso. Então, você pode ter uma descrição de um caso de uso e você pode ter vários cenários distintos para aquele caso de uso. Ou seja, aquele caso de uso ele pode ser utilizado de forma diferente em cada cenário. É como se você tivesse, a ideia de cenário é como se você tivesse instância para uma classe. Você tem uma classe, mas você pode instanciar objetos daquela classe. Tá ok? Então nós podemos ter vários cenários para um caso de uso. Então, vamos lá. Um caso de uso descreve um conjunto de sequências em que cada uma representa um possível fluxo de ações. Cada sequência de ações é chamada de cenário. Tá? Um cenário é uma sequência específica de ações que ilustra o comportamento do caso de uso. Então, o cenário é uma sequência, uma determinada sequência específica para um caso de uso. É como se fosse uma instância que você tem de uma determinada classe. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a descrição de um cenário. O cliente folheia o catálogo, seleciona itens para adicionar à cesta de compras. Quando o cliente deseja fechar a compra, deve informar os dados de cartão de crédito e confirmar a compra. O sistema autoriza a venda junto ao operador de cartão e notifica o cliente tanto da forma síncrona na tela quanto de forma assíncrona via e-mail. Então vejam que aqui isso é um cenário de uma descrição de um caso de uso. A gente está descrevendo o caso de uso que nós chamamos de fluxo principal. É aquilo que a gente entende que sempre vai dar certo no teu caso de uso. Porém, podemos entender também, né, que as coisas nem sempre acontecem como nós esperamos. Então, por exemplo, o cartão pode não ser autorizado pela operadora, o cliente conhecido pode pendurar a conta, né? Se ele está tentando pagar ali, por exemplo, com um cartão de crédito, tá? Aquele cartão de crédito pode estar fora da validade, ok? Então, podem acontecer vários cenários aqui quando você está tentando descrever uma compra, né, via internet que fogem ao teu fluxo principal, tá ok? Todos esses cenários são diferentes, porém similares. Todos têm o mesmo objetivo, comprar produtos. E todos pertencem ao mesmo caso de uso, que é comprar produtos, ok? Então vejam que eu posso ter um objetivo comum, né, de um determinado caso de uso, e esse caso de uso ele pode ter N cenários, tá ok? Como é que a gente representa um caso de uso? Né? Então ele é representado através de uma oval, tá? Nós podemos, alguns exemplos aqui, né? Comprar produtos, emitir nota fiscal, pagar, né? Pagar alguma coisa, né? Pagar determinado produto ou vender determinado produto, tá ok? Então essas são representações. Então você representa um caso de uso através dessa oval, aqui você vai colocar um nome de uma forma textual para o teu caso de uso, tá ok? Então isso quer dizer que no teu sistema você vai colocar um nome para o sistema e você terá vários casos de uso que o conjunto desses casos de uso aqui representam as funcionalidades que você quer implementar no teu sistema, tá ok? Então esse conjunto de casos de uso representam uma funcionalidade que você tem para um determinado sistema, tá? Então, o caso de uso, ele foca no cenário típico. O cenário típico é sempre o cenário do fluxo principal, onde tudo está certo e tudo acontece de forma correta, tá ok? Onde tudo acontece na maior parte das vezes. E os cenários alternativos são aqueles cenários que fogem ao teu fluxo principal, aquele fluxo que tudo dá certo, tá? Eles são descritos em uma seção separada. Eles são conhecidos como extensões. Ele deve indicar o ponto em que estende o cenário típico e deve indicar o ponto em que retorna ao cenário típico também, tá ok? Então essa é a nossa proposta dessa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido os casos de uso e agradeço a atenção e até a próxima.